Esse é o quinto vídeo de uma série de 10 vídeos que eu vou trazer aqui sobre o livro O Milagre da Manhã. No primeiro vídeo, a gente fez uma introdução ao livro, conhecemos um pouquinho da história do autor, vimos a ideia principal, 2 insights poderosíssimos que trouxemos aqui, que ele já traz logo nas primeiras páginas, e também um pouquinho do motivo do porquê eu trouxe esse livro como o primeiro livro do canal. No segundo vídeo, a gente entendeu os motivos e as causas que impedem as pessoas de desenvolver o seu potencial pleno e também as soluções. Então, deixamos de ser inconscientes e passamos a ser conscientes do problema e como resolvê-lo. No terceiro vídeo, a gente entendeu quais são as esferas da nossa vida que a gente precisa trabalhar para nos desenvolvermos. E no quarto vídeo, a gente entrou de fato na aplicação do método que o autor traz sobre 6 práticas diárias, que ele chama como salvadores de vida. E se você não viu nenhum desses vídeos, eu vou deixar o link na descrição. E para esse quinto vídeo, a gente vai entrar na segunda ferramenta, na segunda aplicação diária que ele nos traz. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o quê? Que não é só louco que fala sozinho. Diariamente, a gente tem um diálogo interno e silencioso dentro da nossa mente, entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. E o que esse diálogo define? Ele define a forma como a gente pensa, ele define a forma como a gente se sente, ele define a forma como a gente age. E isso pode estar te travando, te prendendo a frustrações, te prendendo a decepções, a medos passados. E por que isso acontece? Porque o nosso subconsciente, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. Ele é uma terra fértil que qualquer semente lançada ali vai germinar, vai crescer e vai dar fruto, independentemente se esse fruto é positivo ou se é negativo. Ele vai germinar e vai crescer e aquilo vai criar raiz. E isso vai definir como você se sente, vai definir como você pensa e vai definir as escolhas que você faz. E aí, entendendo isso, a gente chega na segunda ferramenta que o autor apresenta para a gente, na segunda aplicação. Essa ferramenta é a afirmação, que nada mais é que o ato de afirmar ou de dizer sim. E por que essa ferramenta é tão poderosa e importante? Porque ela tem o poder de alterar a sua mentalidade. Ela tem o poder de reprogramar a forma como você pensa. Basicamente, ela tem o poder de mudar suas crenças. Então, voltando lá no terceiro vídeo, que eu falo sobre mentalidade, eu falei um pouquinho sobre crenças, só para recapitular, o que é a crença ou a programação mental? É algo que você traz desde a sua infância e você vai formando essa programação, essa forma de pensar baseado nas coisas que você viveu na infância, baseado nas coisas que você viu na infância, que você ouviu. Essa série de coisas vão formando a forma como você pensa, vão criando uma crença em você, que nada mais é a programação mental. Então, quando você é exposto em determinadas situações, tem pessoas que pensam de uma forma, tem pessoas que pensam de outra. Na mesma situação. Por quê? Porque tem uma programação mental diferente. Tem crenças que desenvolveram na infância diferentes. E a crença, ela te faz pensar de uma determinada forma. E logo, você pensando dessa forma, você vai se sentir, vai agir e, consequentemente, os seus resultados todos vão estar linkados à sua crença, à sua programação mental. E por isso a afirmação é uma ferramenta tão importante, porque ela tem o poder de alterar isso. E entendendo que a afirmação ela é o ato de afirmar, nada mais é que o quê? Você afirmar frases em voz alta, que é lançando a semente para o seu subconsciente, afirmar essas frases positivas, de que você é capaz, de que você tem potencial, de que você consegue, para o seu subconsciente, para ir arrancando essas crenças limitantes que você tem e ir criando novas crenças, de que você é capaz, de que você consegue se desenvolver e se tornar na pessoa que precisa ser para alcançar o nível de sucesso que você almeja. Esse é o poder da afirmação. E a afirmação consiste nisso, repetir em voz alta palavras e frases positivas sobre você, que com o tempo vão transformar a forma que você pensa, a forma que você se sente, a forma que você age e principalmente e no final os seus resultados. E ele traz até uma frase do Muhammad Ali, para quem não conhece, né? Ele tá pro boxe, assim como o Pelé tá pro futebol. E essa frase que ele traz dizia que é a repetição das afirmações que leva à crença. Quando essa crença vira uma convicção profunda, tudo começa a acontecer. Então isso exemplifica um pouco o poder da crença. Muhammad Ali, ele gritava, ele falava para ele no espelho que ele era o maior. Ele sempre afirmou isso para ele.
eu sou o maior. Até que um dia ele chegou realmente ao topo do boxe. E até o autor traz um exemplo da vida dele também. Ele cita que ele perdeu a memória de curto prazo dele no acidente. No início, quando ele estava no hospital ainda, os familiares iam visitar ele, passavam ali horas com ele, amigos, saíam para fazer uma refeição e quando voltavam, ele cumprimentava essas pessoas como se tivesse muito tempo que não via elas. E no decorrer desses primeiros 7 anos depois do acidente, todo mundo que falava para ele, me lembra de tal coisa, me liga, tal, ele falava, cara, minha memória é péssima de curto prazo. Eu perdi ela no acidente e cara, não vou lembrar. Então ele tinha uma crença limitante com relação à memória dele, justificada, mas era uma crença limitante. Até que ele viu um amigo dele afirmando em voz alta, certa vez, fazendo afirmações que era possível, que ele tinha capacidade, chamou a atenção dele e ele depois leu num livro do Napoleão Hill e ele resolveu aplicar na vida dele. E ele começou a aplicar o quê? Uma afirmação positiva com relação à memória que ele tinha perdido. E ele começou a afirmar para ele que era possível ele recuperar a memória de curto prazo, essa limitação física não ia impedir ele de lembrar as coisas, e todos os dias pela manhã e à noite ele afirmava para ele mesmo que era possível ele voltar a lembrar que ele tinha uma memória boa. Até que 2 meses depois, uma amiga fala para ele, então, você me liga. Aí ele, beleza, ligo sim. Aí na hora ele até assustou. Por quê? Ele afirmou tantas vezes, ele plantou a semente tantas vezes no subconsciente dele, que a crença limitante que ele tinha começou a perder força e ele começou a colocar uma nova crença. A memória de curto prazo dele funciona assim. E aí ele começou a lançar essa semente. E com o passar do tempo, a memória dele foi voltando. Por isso ele cita o poder da afirmação. Porque isso foi determinante na vida dele com relação à memória de curto prazo. Então, entendendo qual é a ferramenta, no que ela consiste, qual é o poder dela que ela tem nas nossas vidas, a gente vai entender agora como estruturar uma afirmação para que ela realmente tenha eficácia na sua vida. E essa estruturação, o livro traz 5 passos, mas eu gostaria de me atentar a 4 aqui. E o que essa estruturação da afirmação deve ter? O que você quer, por que você quer, quem você se compromete a ser e o que você vai fazer para atingir o que você quer. Então, a afirmação, ela tem que ter esses 4 passos para ela se tornar uma afirmação mais eficaz. Vou dar um exemplo aqui. O que eu quero? Eu quero perder 10 quilos. Por que você quer isso? Eu quero perder 10 quilos por questões de saúde e principalmente por questão da minha autoestima. E esse porquê tem que ser muito forte para te dar força para cumprir os demais passos. Qual é o terceiro passo? Quem você se compromete a ser? Eu me comprometo a ser uma pessoa disciplinada e comprometida com a alimentação, exercício físico e descanso. E agora o que você vai fazer de fato? Eu me comprometo a me dedicar a me alimentar da forma correta, respeitando ali os macronutrientes que eu preciso respeitar para perder 10 quilos. Eu me comprometo a ir na academia 3 vezes por semana e fazer 1 hora de atividade física nessas 3 vezes que eu for. E eu me comprometo a ter pelo menos 7 horas de sono por noite. 7 horas de descanso para o meu corpo se recuperar. Então você definiu exatamente o que você quer, o porquê você quer, quem você se compromete a ser e o que você vai fazer. Estruturando essas frases, você pode escrever num papel mesmo, e todos os dias de manhã e à noite, prioritariamente de manhã, praticando os salvadores de vida, você pega essa folha e lê ela em voz alta, de preferência até olhando para o espelho, como se alguém estivesse falando para você, e começa a repetir todas as manhãs essas frases. Então, eu quero perder 10 quilos para minha saúde e minha autoestima, eu me comprometo a ser uma pessoa dedicada e comprometida, com exercício físico, com alimentação e com descanso, e eu me comprometo a ir na academia 3 vezes por semana, praticar exercícios físicos durante 1 hora, me alimentar da forma correta e ter o descanso que eu preciso. É uma semente positiva que você vai estar lançando dentro do seu subconsciente, que vai te dar forças, que vai te dar a motivação necessária para você fazer o que precisa ser feito. E esse exemplo, pessoal, eu usei para saúde, para variar um pouquinho. Vocês vão me ver muito trazendo esse exemplo de saúde. Mas essas afirmações, você vai separando por áreas da sua vida. Então, você precisa mudar uma crença limitante com relação ao dinheiro. Você precisa tirar uma crença que você não é capaz, que você não merece. Identifica qual é a área que você precisa melhorar e cria as afirmações e afirma diariamente isso, para você ir
arrancando pela raiz aquela crença limitante, te trava e te impede de evoluir e começa a lançar sementes novas aí, para te trazer motivação, para te trazer a força necessária para mudar a tua mentalidade, para você buscar melhorar cada área da sua vida. Então, para finalizar, entendemos e temos um diálogo interno entre o nosso consciente e o subconsciente, que o subconsciente pode estar travando a gente, nos prendendo nos medos e frustrações e decepções passadas. Entendemos como funciona o subconsciente, que ele não distingue o que é real do que é imaginado. Entendemos que o que for lançado ali, ele vai germinar. Entendemos o poder da afirmação, aonde ela trabalha e o que ela transforma, entendemos a importância dela, entendemos como estruturar uma afirmação. E agora a gente precisa pôr em prática. Então essa foi a segunda ferramenta que o autor trouxe dentro do método dele. Espero de coração que esse conteúdo possa te ajudar, possa agregar valor à sua vida. Se de alguma forma esse conteúdo você achar que vai ser importante, vai ajudar alguém que você conheça, peço que compartilhe. Não se esqueça, se ainda não é inscrito, de se inscrever no canal. Se gostou do conteúdo, clicar aí no like, dá um curtir aí para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. E não posso deixar de mencionar aqui, no próximo vídeo, nós vamos para a terceira ferramenta, que é necessária, e essa atividade essa ferramenta ela é muito complementar à que vimos hoje da afirmação. Então peço para você que não deixe de assistir o próximo vídeo. Meu muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até lá!